Olá, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de língua portuguesa. Vamos dar continuidade ao nosso livro 1, capítulo 1, da unidade 1. Versos cantados e improvisados, das páginas 15 a 21. Hoje nós iremos abordar os pronomes pessoais e possessivos e vamos também fazer a correção da atividade de casa do dia 1º, de fevereiro, que foi na segunda-feira. As atividades referentes a essa aula são Mão na Massa, páginas 18 a 20, Aprender Brincando, página 21, e a ficha de atividades, páginas 7 a 10. Bom, antes de falarmos sobre pronomes pessoais, pronomes possessivos, vamos saber o que é um pronome. O que é essa classe gramatical pronome? É uma classe de palavras variável. O que é variável? É aquela que vai se modificar, certo? Pode ir para o plural, tá bom? Ela vai sempre se modificando, cuja finalidade é substituir ou acompanhar um substantivo. Então, a função de um pronome é substituir alguma palavra ou acompanhar algum substantivo. E vão se classificar em razão dessas funções. Aqui eu coloquei algumas classificações, alguns tipos de pronomes. Nós temos os pessoais, os possessivos, indefinidos, demonstrativos, interrogativos e relativos. Nessa aula, nós iremos aprender sobre os pessoais e os possessivos. Vamos lá para a página 15 do nosso livro, Pronomes Pessoais e Possessivos. Você certamente já ouviu falar do curupira, uma criatura de lendas brasileiras que vive nas florestas e protege as plantas e os animais. Agora leia um trecho do cordel que conta a lenda brasileira do curupira. Curupira. Eu sou conhecido como o protetor da floresta. Protejo fauna e flora, pois é pouco o que resta. Vários já são extintos e a natureza protesta. Os meus dois pés são virados para trás completamente. Quando pensam que estou vindo, na verdade, sigo em frente. Curupira é meu nome. Até logo, minha gente. Na página 15, nós temos algumas perguntinhas relacionadas a esse poema do Curupira. Primeira questão, de quem é a voz que fala no poema? E como é possível saber? Bom, a voz do poema é a do próprio Curupira. E como é que a gente sabe disso? Porque ele fala eu, Curupira, ele se apresenta como eu. Segunda questão, no verso eu sou conhecido como, a palavra eu se refere ao Curupira. Se a lenda estivesse sendo contada por um narrador que só observa a história, qual seria a palavra que substituiria Curupira? Bom, olha só, gente, existem dois tipos de narradores nos textos. Na verdade, tem três, mas a gente vai trabalhar principalmente esses dois, que é o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem é aquele em que ele participa da história e conta a história, como é o caso do Curupira, em que ele fala eu. Já no narrador observador, ele não vai participar da história, ele vai somente contar a história. Então, ele fica fora da história. E nessa situação, você fala ele, porque você não está dentro da história. Terceira questão da página 16. Nesse caso, quais alterações deveriam ser feitas na frase em decorrência da mudança de eu para ele? Como é que ficaria a frase se eu tirasse o eu e colocasse ele? Então, olha só, ficaria o seguinte: ele é conhecido como Curupira. Quarta questão, releia outro verso. Os meus dois pés são virados. De quem são os pés virados? Bom, olha só, os meus dois pés. E qual é a palavra que permite chegar a essa conclusão? Bom, do Curupira, a gente sabe que assim, os meus pés virados são do Curupira e nós sabemos por quê. Se a história é o Curupira contando, ele fala eu, então meus são pés do Curupira. A palavra que você consegue perceber, que identifica que realmente é do Curupira, é quando você vê a palavra meus. Página 16. As palavras que indicam as pessoas dos discursos são chamadas de pronomes pessoais. Gente, pronome pessoal é aquele pronome que está relacionado a pessoas do discurso. No caso, são eles. Cuidado com pronomes pessoais. Nós temos dois tipos de pronomes pessoais, tá? O pronome pessoal do caso reto
e o pronome pessoal do caso oblíquo. No caso aqui que está falando de pessoas do discurso, nós estamos falando de pronomes pessoais do caso reto, já que os pronomes oblíquos, eles são pronomes que completam o verbo. Hoje nós não iremos falar dos pronomes oblíquos, somente dos pronomes pessoais do caso reto. Algumas gramáticas também trazem os pronomes pessoais de tratamento como sendo pronomes pessoais. São aqueles você, vossa senhoria, mas nós também não vamos trabalhá-los hoje. Hoje nós vamos falar dos pronomes pessoais, que são aqueles que estão relacionados com pessoas do discurso. No caso, pronomes pessoais do caso reto. Quem são esses pronomes pessoais do caso reto? Bom, nós temos as seguintes classificações. Nós temos a primeira pessoa, que pode ser do singular ou primeira pessoa do plural. Nós temos a segunda pessoa, que pode ser segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. E a terceira pessoa, que pode ser a terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Na primeira pessoa, nós temos o eu e o nós. O eu representa a primeira pessoa do singular. O nós representa a primeira pessoa do plural. E o eu e o nós estão relacionados à pessoa que está falando. Por exemplo, eu estou falando. Eu sou a pessoa que estou falando, então, no caso, eu utilizo eu. Né? E se for para o plural, nós. A segunda pessoa está representada pelo tu, o vós, você e o vocês. Tá? Gente, olha só. Esse você e esse vocês, aqui está muito relacionado com quem a gente está falando. Você vai no shopping, né? Utilizamos muito essa questão do você e do vocês. Mas o você e o vocês, ele não é classificado como pronome pessoal do caso reto. Ele é um pronome de tratamento. E ele aparece aqui porque ele também indica uma pessoa do discurso. A segunda pessoa do discurso, no caso aqui, é a pessoa com quem eu estou falando. No caso, o tu ou você ou vocês, são vocês aí que estão assistindo essa aula. É a pessoa com quem eu estou transmitindo a minha mensagem. Bom? E aí nós temos como, no caso, segunda pessoa do singular, o tu, e segunda pessoa do plural, o vós. E aí nós temos como terceira pessoa o ele e ela, eles ou elas. Nesse caso, é a pessoa de quem eu estou falando. Digamos que eu estou conversando com vocês e nós estamos falando de uma outra pessoa. Seria o ele ou ela. E aí nós temos como terceira pessoa do singular, ele e ela, e terceira pessoa do plural, eles ou elas. Na página 16, agora nós vamos falar um pouco sobre os pronomes possessivos. Olha o nome, possessivo. Ele vai estar relacionado com o quê? Com posse, né? É a posse em relação às pessoas que estão participando do discurso. Olha só, quando eu estou falando do eu, como é o pronome possessivo correspondente ao eu? É o meu, minha, meus e minhas. Quando eu estou falando do tu, que é a segunda pessoa, que é com quem eu converso, estou falando de algo que seja dessa segunda pessoa, eu estou falando o quê? Teu, tua, teus e tuas. Quando eu estou falando o quê? De ele ou ela, ou o você, ou seja, a posse de uma pessoa de quem eu estou falando, eu estou falando de seu, sua, seus ou suas. Se eu estou falando da pessoa com quem eu falo, de novo, da pessoa que fala, mas sendo no plural, não é mais o eu, é o nós, eu tenho nosso, nossa, nossos e nossas. Se eu estiver falando do vós, que é o que? O plural da pessoa com quem eu estou conversando, eu tenho vosso, vossa, vossos e vossas. E se eu estiver falando do ele ou elas, eles ou elas e do vocês, que é a terceira do plural, eu estou falando de seu, sua, seus e suas. Então a gente pode perceber que para cada pronome pessoal do caso reto, nós temos um pronome possessivo correspondente, certo? Somente no caso da terceira pessoa é que esses pronomes eles se repetem, e aí vai depender do contexto, mas eles vão se repetir, tanto para o ele como para o ela, como para o eles e para o elas, tá bom? Para elas. Página 17. Bom, gente, para que serve um pronome? Lembra que eu falei que ele serve para substituir ou para acompanhar? Pois é, os pronomes eles são recursos importantes para evitar repetição desnecessária.
a utilização do pronome ela é muito importante quando você vai produzir um texto. Se você quer evitar uma repetição, você pode estar utilizando um pronome. Por exemplo, o menino foi ao shopping. Ao invés de colocar o menino comprou um brinquedo na loja do shopping, eu posso estar falando o seguinte: o menino foi ao shopping, ele comprou um brinquedo. Tá vendo? Para evitar essa repetição de o menino, eu utilizo o pronome ele. Mas tem que estar atento para utilizar sempre o pronome correspondente. E aqui nós temos um pequeno trecho. O curupira é uma criatura que defende a natureza. O curupira vive na floresta e os pés do curupira são virados para trás. Tem aí curupira 3 vezes. Isso em um texto, você com certeza perderia pontos. Agora nós vamos ler esse mesmo trecho, só que evitando essas repetições, trocando por pronomes. O curupira é uma criatura que defende a natureza. Ele vive na floresta e seus pés são virados para trás. Então, aí no caso, eu troquei os dois curupiras que apareceram subsequentes por ele, pronome pessoal do caso reto, e por seus pés, no caso, que é um pronome possessivo. Página 18, mão na massa. A seguir, leia um trecho de um poema de cordel. A Guerra dos Bichos, cordel para crianças. Na margem de um grande rio, há muitos anos atrás, uma imensa floresta tinha muitos animais. Todos viviam juntos, todos viviam em paz. Não se contavam os macacos, tantos que a vista engana. Brincavam, riam, pulavam, viviam chupando cana. O bando inteiro morava na plantação de banana. Um dia, um grande circo, fugiu um enorme elefante, foi chegando na floresta com sua tromba gigante. Os bichos o receberam como herói triunfante. Os bichos eram felizes, do modo como viviam. Todo dia era de festa, 1000 brincadeiras faziam. Como havia muito amor, muitos filhotes nasciam. Bom, primeira questão, página 19. Quais características do cordel você consegue identificar nesse texto? Ou seja, quais são as características que tem nesse texto que demonstram que ele faz parte da literatura de cordel? Primeira coisa, gente, ele é o quê? Um texto escrito em versos, não é isso? Uma linha atrás da outra. Ele tem rima, ele tem ritmo, que quando você vai lendo, você percebe uma certa musicalidade, e ele possui 6 versos em cada estrofe. Lembra do que eu falei? A mesma quantidade de versos em todas as estrofes, característica comum do cordel. Segunda questão, destaque com a mesma cor os versos do texto que rimam entre si. A gente vai voltar lá no nosso texto para vocês verem as palavras que estão rimando com a mesma cor. Aqui nós temos na primeira estrofe, atrás, animais e paz. Na segunda estrofe, engana, cana, banana. Podemos perceber que a terminação é igual. Terceira estrofe, elefante, gigante, triunfante. E na quarta estrofe, viviam, faziam e nasciam. Terceira questão, transcreva do texto um pronome possessivo e diga a quem ele se refere. Bom, sua, lá no quarto verso da terceira estrofe, e esse sua se refere ao elefante. Quarta questão, qual pronome pessoal poderia substituir a palavra todos na primeira estrofe do poema? No caso, poderia ser o pronome eles, né? No caso, todos poderia ser substituído por eles. Quinta questão. Na terceira estrofe, a expressão os bichos pode ser substituída pelo pronome pessoal eles. Por quê? Bom, gente, se nós voltarmos lá na terceira estrofe, olha só, os bichos, né? Nós podemos perceber que não. Por que a gente não pode utilizar ainda o pronome eles? A expressão os bichos na terceira estrofe aparece pela primeira vez. Eu não posso colocar eles porque eu não saberia a quem se referia. Então, sempre você tem que utilizar primeiro o substantivo e depois o pronome a quem se refere, a quem ele está se referindo. Você não pode colocar primeiro o pronome, porque senão você vai olhar e falar assim, eles quem? Então, você não saberia identificar. Então, a resposta ficou o seguinte, não, porque a expressão os bichos ainda não foi utilizada. De forma que a substituição pelo pronome eles não permitirá o leitor saber de quem ele fala. Então, depois de colocar os bichos e falar eles, aí sim, eles, os bichos. Mas se eu colocar somente eles quem? Ficaria sem sentido.
Sexta questão, reescreva as frases a seguir utilizando pronomes, evitando assim repetições desnecessárias. A. O kiwi ou kiwi é uma fruta rica em vitamina C e magnésio. O kiwi tem sabor suavemente azedo e o kiwi tem a polpa verde ou amarela. Então vamos evitar essa repetição da palavra kiwi, substituir, vai ficar da seguinte maneira. O kiwi ou kiwi é uma fruta rica em vitamina C e magnésio. Seu sabor é suavemente azedo e sua polpa é verde ou amarela. Nós substituímos por seu e sua. B. O ingá é uma fruta encontrada normalmente em margens de rios e lagos. O nome do ingá é de origem indígena e significa embebido, empapado. A polpa do ingá é branca e adocicada. Olha como ficaria assim as repetições. O ingá é uma fruta encontrada normalmente em margens de rios e lagos. Seu nome é de origem indígena e significa embebido, empapado. Sua polpa é branca e adocicada. C. A eugênia, também conhecida como jambo, é uma fruta bastante conhecida nas regiões norte e nordeste do Brasil. A eugênia é de origem asiática e é rica em vitaminas e nutrientes. Olha como vai ficar. A eugênia, também conhecida como jambo, é uma fruta bastante conhecida nas regiões norte e nordeste do Brasil. Ela é de origem asiática e é rica em vitaminas e nutrientes. B. O genipapo é uma fruta nativa da Amazônia e da Mata Atlântica. O genipapo pode ser consumido ao natural ou na forma de doces, geleias, compotas, sucos e licor. Olha como vai ficar sem repetição. O genipapo é uma fruta nativa da Amazônia e da Mata Atlântica. Ele pode ser consumido ao natural ou na forma de doces, geleias, compotas, sucos e licor. Aprender brincando, página 21. Siga as dicas para completar a cruzadinha, relembrando o que aprendemos neste capítulo. E aqui nós temos 8 dicas. Primeiro, combinação de palavras que terminam com sons iguais ou semelhantes. Segundo, técnica de ilustração baseada no relevo sobre madeira. Terceiro, estrofe de 6 versos. Quarto, duelo de versos em que se caçoa do adversário, provocando o riso da plateia. 5. Duelo de versos cantado com um tema proposto ou sorteado, geralmente acompanhado de viola. 6. Palavra utilizada para indicar a pessoa do discurso ou algo de sua posse. 7. Instrumento usado nos repentes. 8. Instrumento usado nas emboladas. Vamos lá para as respostas. Olha só, 1 é rima, 2, xilogravura, 3, cestilha, 4, embolada, 5, repente, 6, pronome, 7, viola, 8, ganzá. Agora nós vamos dar início à correção do FA, que foi a atividade passada para casa na aula anterior. Página 3. Leia atentamente o trecho do cordel a seguir. Numa aldeia bem pequena, havia uma casinha. Dentro da casa morava uma mulher bem velhinha, que criava com carinho um coelho bem fofinho e também uma galinha. A carijó bonitinha vivia embaixo da escada. O coelho no gramado, de orelha levantada, avisava para a velhinha, bota o ovo à galinha, e vinha ela apressada. A cada cacarejada era um ovo que botava. A senhora dava milho, a galinha alimentava. Assim viviam contentes, como se fossem parentes, já que um do outro cuidava. Um novo dia chegava, o sol brilhante no céu, e a carijó estridente fez o maior escarcéu. Botei, botei, disse alto, e o coelho de um salto foi cumprir o seu papel. Primeira questão. Volte ao texto, circule as rimas da segunda estrofe, depois escreva nas linhas a seguir. Então, essas palavras que estão aqui, vocês vão circular lá no texto. Bonitinha, velhinha e galinha, escada, levantada e apressada. Segunda questão, página 4. Forme 2 novos versos para cada palavra abaixo. Alimentava, dente e papel. No caso aqui, é resposta pessoal, vocês vão criar
esses novos versos. Terceira questão, desenhe no quadro abaixo como você imagina que a velhinha, a galinha carijó e o coelho possam viver na aldeia. Também a resposta pessoal, o desenho vai ficar de acordo com a criatividade de vocês. Página 5. Leia um trecho de um poema de Patativa do Assaré, O Sabiá e o Gavião. Eu nunca falei à toa, sou um caboclo roceiro, que sempre das coisas boas eu tive um certo tempero. Não falo mal de ninguém, mas vejo que o mundo tem gente que não sabe amar, não sabe fazer carinho, não quer bem a passarinho, não gosta dos animar. Já eu sou bem diferente. A coisa melhor que eu acho é num dia muito quente eu ir me sentar debaixo de um copado juazeiro para escutar prazenteiro os passarinhos cantar, pois aquela poesia tem a mesma melodia dos anjos celestiais. A gente pode perceber aqui, gente, que esse poema ele traz aquela linguagem, né, informal, que até fica difícil de falar, uma linguagem bem popular, principalmente utilizada nos interiores, né, principalmente aqui na região Nordeste. Então, é até difícil de falar. Primeira questão, página 5. Leia novamente o texto e identifique as rimas. Em seguida, escreva-as nas linhas abaixo. Então, a gente tem toa e boa, roceiro, tempero, ninguém tem, amar, animar, carinho, passarinho, deferente, quente, acho, debaixo, juazeiro, prazenteiro, poesia e melodia, cantar e celestiar. Segunda questão. Algumas palavras escritas no texto não seguem a norma padrão da escrita, que foi o que a gente acabou de falar. Que palavras são essas? Escreva-as nas linhas abaixo. Agora vem aquelas palavras com uma pronúncia até complicada, né? Caboclo, roceiro, amar, fazer, quer, animar, deferente, mió, muito e sentar, debaixo, juazeiro, escutar, prazenteiro, cantar e celestiar. Página 6, terceira questão. Reescreva as palavras do exercício anterior da forma considerada correta. Quando a gente fala forma considerada correta, a gente está falando o quê? Da forma da língua portuguesa, né? A norma culta. Ficaria com caboclo, roceiro, amar, fazer, quer, animal, diferente, melhor, muito, ia, sentar, debaixo, juazeiro, escutar, prazenteiro, cantar e celestial. Quarta questão. Você considera que Patativa escrevia tudo errado ou ele buscava representar algo em sua escrita? Vocês acham que o Patativa ele escrevia tudo errado porque realmente ele não sabia ou era uma metodologia que ele estava utilizando dentro dos textos dele? Bom, isso é uma resposta pessoal, mas a gente precisa entender o seguinte: a escrita errada para os padrões da gramática normativa, ela busca representar elementos da oralidade do povo e da sua cultura. Ou seja, o Patativa do Assaré, muitas vezes, em alguns textos, ele quer representar aquela língua que as pessoas falam no Nordeste. Então, não é que ele não saiba escrever, mas isso é o quê? Uma maneira que ele achou de fazer com que as pessoas se identificassem com o texto dele. Imagina uma pessoa que mora no Nordeste, olha e fala, eu me identifico, eu vejo as pessoas conversando assim na rua. Então isso era para trazer o quê? Fazer com que as pessoas se sentissem mais próximas dos seus textos, se identificassem mais. Quinta questão. Você conhece algum personagem que escreva ou fale como Patativa? Quem é esse personagem? Bom, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas o Chico Bento, da Turma da Mônica, ele tem essa fala que o Patativa utilizou no seu texto, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas se for, procurem dar, se não conhecem, procurem dar uma olhada no personagem Chico Bento, da Turma da Mônica, e observem como ele fala. Sexta questão, escolha um trecho do texto lido para reescrever. Você pode alterar a escrita das palavras ou do conteúdo. Depois mostre aos seus colegas e conheça também a reescrita deles. Então, vocês podem estar procurando aí uma historinha do Chico Bento
e colocando essa historinha com a linguagem utilizada pelo Chico Bento e depois reescrevendo de acordo com a norma culta da língua portuguesa, tá? Quem está em casa não vai poder mostrar para os colegas, mas pode estar mostrando para os seus familiares, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Continuem estudando e acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!